Já estamos aqui com o treinador do Marcílio Dias, Vaguinho Dias. Boa noite. Vaguinho, qual avaliação você faz do jogo de hoje do Marcílio Dias? Quais detalhes faltaram hoje para esse gol sair e colocar o Marcílio Dias numa terceira colocação, tendo em vista o resultado favorável para o Marcílio Dias lá na cidade de Bagé? E gostaria que você falasse também, nesta sendo a última partida do Marcílio Dias nesta primeira fase, uma avaliação do desempenho do Marinheiro nesta primeira fase da Série D. Boa noite. A resposta são em duas etapas para você. Primeiro, do desempenho. Sobre o desempenho, eu acredito do que eu vi essa equipe quando eu cheguei, ela melhorou. Hoje nós estamos mais conscientes de como jogar, as atitudes para jogar, atitudes para chegar no gol. Eu acho que em quase todas as partidas aí nós fizemos gol. Nós não fizemos contra o São Luís, que nós perdemos de 3-0. E hoje é a mesma coisa, fizemos o gol. E após nós termos feito o gol, aí nós não criamos mais no primeiro tempo. Aí eles começaram a ter mais posse de bola, a jogar mais, e nós abdicamos do jogo. É isso que eu fiquei mais chateado no primeiro tempo. No intervalo, o que foi dito é que nós precisávamos ter atitude para jogar, para sustentar e fazer mais gols. Eu gostei de como nós iniciamos a segunda etapa. E nós iniciamos já marcando mais em cima, com a bola no pé, a bola era nossa, conseguimos chegar tendo escanteios, com chutes em gols. Só que daí a arbitragem começou a dar muito cartões amarelos. E quando ele deu o cartão amarelo no primeiro tempo para o Rodolfo, o Baiano já estava com o segundo cartão. Ele deu para o Jefferson e começou a distribuir. O meu medo era realmente que o próprio Rodolfo e o Baiano tivessem o terceiro cartão. Independente do jogo do Joinville, naquele momento o Joinville estava vencendo, o que nós queríamos era vencer o jogo. Independente do terceiro lugar, nós vencer. Aí foram feitas as trocas justamente para nós ganharmos o meio e não ter jogadores que não pudessem jogar na outra partida, que é o caso do Rodolfo e do Baiano. O único que estava com 2 cartões aí era o Waller. E ficou pendurado o Jefferson, o Claudinho. E naquele instante que nós fizemos a troca, o time melhorou. Nós seguramos, estávamos bem. Até que numa bola casual virou o jogo, o Vitor Guilherme dividiu uma bola e perdeu. E o Giovani, todo mundo sabe que é um fazedor de gols. A maneira que ele bateu muito bem e empatou. A partir do empate eu fiz as outras trocas, aí nós equilibramos o jogo, e aí sim, aí nós tivemos chance com o Waller, tivemos 2 com o Batatinha que ele não chegou na bola, aí nós tivemos mais faltas, aí nós começamos a jogar. É uma pena não ter vencido, mas independente se nós ficamos em terceiro ou quarto, nós estamos agora o mata-mata. E principalmente assim, conhecemos mais dos atletas, demos oportunidade para todos, acho que o Bonassa que não havia jogado comigo ainda, e eu fiz questão de colocá-lo para que ele pudesse também jogar. O Batatinha, eu permaneci com ele o jogo todo e coloquei um pouco de centroavante para que ele pudesse ganhar mais ritmo, por mais cansado que ele estivesse para passar em cima do obstáculo. E eu já comecei, nesse final, a trabalhar e a jogar pensando na Inter de Limeira. Como que poderia acontecer o próximo jogo, que é a Inter. Por isso, estou dizendo que é a Inter. Então eu acho que nós melhoramos o desempenho, mas nas últimas 5 partidas nós estamos invictos, só que só uma vitória. Foram 4 empates. Desses 4 empates, todos nós estávamos mais para vencer do que para perder. Então isso me deixa um alento. Peraí, como que é o empate? É o empate que nós buscamos, nós que fizemos, nós que fomos atrás? Não, todos nós saímos na frente. Então nós temos agora que fazer a correção de estarmos ganhando e saber ganhar. O primeiro ponto. Está ganhando, fazer o segundo, para que você possa matar a partida. É isso que eu estou cobrando dos atletas, é isso que eu mais quero. Mas são 5 jogos, com 4 empates e 1 vitória, onde nós estamos mais próximos da vitória. Então é nisso que eu estou acreditando. Vaguinho, eu ia fazer a pergunta em relação à entrada do Pofo, do porquê, mas você já acabou respondendo. Então agora sobre a saída do Alex Gonçalves, gostaria que você falasse sobre a conversa que você teve, porque teve aquele capítulo em que o árbitro acabou expulsando o centroavante marcilista, não poderá contar com ele no primeiro jogo diante da equipe da Inter de Limeira, e qual a situação do Luan Viana, que acabou saindo lesionado e hoje sequer relacionado esteve? Em relação ao Alex, como os outros estavam no cartão, é a mesma situação. Nós estamos inteiros para o próximo jogo. E o Alex, um pouco antes, se vocês relembrarem, ele levou uma pancada e estava com a mão na perna esquerda. A perna esquerda dele ainda está sensível com a fibrose, com tudo mais. Então, naquele momento da partida, se não me engano, era quase 30 minutos, eu falei, agora é hora de poupar o Alex, eu ponho o Batatinha para jogar de centroavante, e nós poupamos, como poupamos o Rodolfo, como poupamos o Baiano, foi para poupar. Só que ele disse para mim que quando o Pofo foi entrar no lugar dele, ele falou pro Pouco,
tá fraco ali, dá para nós jogarmos. E o quarto árbitro entendeu que ele falou que o árbitro é fraco. E aí ele houve a expulsão. Então, ou seja, eu tirei para poupar e, ao mesmo tempo, ele acabou sendo expulso. É uma judiação. E o Pofo entrou justamente para que a gente pudesse ter a vitória. Entrou o Pofo, entrou o Senna, Batatinha de centroavante, coloquei o Bonassi para jogar com 2 meias, que foi o Rush e o Marquinhos mais na frente. Jogamos totalmente ofensivo, nós não conseguimos. E a situação do Luan Viana? O Luan agora é tempo, né, cara? Foi feito um teste com ele, o braço dele, a hora que fez o teste, ele não suportou a dor, está com dor. Talvez esteja pronto ou não, mas deve chegar atleta aí que vai jogar nessa posição. Em relação ao próximo adversário do Marcelo Dias, a Inter de Limeira, você agora vai ter toda uma semana para se preparar para este confronto. Você até comentou que esses últimos minutos foi se preparando para este confronto diante da Inter. O seu conhecimento, no momento ainda raso, talvez, sobre esta equipe da Inter de Limeira, o que você pode comentar sobre o próximo adversário do Marcelo Dias? Conheço bem o Ademir Fezan, já trabalhamos juntos, né? Ele trabalhou comigo no Atlético Tubarão. Uma pessoa que no Santa Catarina agora é um jogo muito parecido com o nosso, bem ofensivo, atacando, buscando a vitória. Na Inter de Limeira ele está fazendo o mesmo, tanto é que é uma das melhores campanhas da competição, jogadores experientes. Eu já vi a Inter de Limeira e assistimos ontem também. Ontem ele poupou vários jogadores, mas nós assistimos ontem também. Como ele assistiu o nosso jogo hoje, com certeza. Então agora é hora de saber jogar em casa e depois saber como jogar lá no Limeirão. Mas eu creio que essas partidas são muito diferentes dessas partidas que foram feitas de classificatórias. São partidas decisivas e eu acredito que hoje, pelo que eu vi até após o término da partida, a hora que nós nos fechamos, alguns atletas bem chateados, que eles também queriam a vitória. E ali foi falado do que foi os 14 jogos e do que realmente agora é uma outra competição. Senti neles uma firmeza muito grande. E agora, para finalizar, em relação a contratações, existe uma expectativa já para terça-feira contar com estes jogadores e a expectativa da qualidade desses atletas em que você foi ajustando também estes nomes junto com o departamento de futebol do Marcelo Dias? Olha, um atleta já está praticamente certo, nós não podemos nem comentar ainda porque não foi assinado e talvez aí precisamos aguardar que chegue ou não, mas são todos jogadores do meio para frente, que eu acredito que ali atrás nós conseguimos ter hoje uma base muito boa, nós temos ali umas situações boas também no meio campo, está faltando ser definitivos e assertivos lá na frente, nós precisamos ser jogadores com mais eficiência, então acredito que deva chegar.